Na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade, medidas cautelares, Justiça libera vereador Beto Castro após prisão por porte de arma. Segurança, Justiça cobra uso de câmeras corporais nas polícias do Maranhão. Trio suspeito de roubo a posto é preso em Caxias. Homem é executado a tiros na zona rural de Coelho Neto. Suspeito é preso. Adoção responsável ganha espaço em São Luís. UFMA cria robô para desinfecção de hospitais. De Novo Espaço amplia cuidado com servidores da instituição. Tem política com Felipe Clã, como os membros do TRE podem explicar o comportamento na suspensão do julgamento dos vereadores do Podemos. Algo relacionado com o STF? No esporte, terceira corrida do aeroporto de São Luís agitará o fim de semana. CBF divulga adversários dos times maranhenses na segunda fase da Série D. O técnico do Sampaio, Rodrigo Galego, participa de Jogos das Estrelas 2026. E no boletim da Copa, Paulo Pellegrini fala das partidas de segunda e expectativas desta terça. No Rádio Opinião, uma entrevista sobre a discriminação em processos trabalhistas de empregadas domésticas arquivados no Tribunal Regional do Trabalho. A gente vai conversar com a mestranda do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Maranhão, Fabiana da Silva Moreira. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham agora o Jornal Rádio Universidade. Nesta terça, Mayra, dia 16 de junho de 2026, hoje, dia da criança africana. E é Dia Internacional das Remessas Familiares, transferências de dinheiro que os trabalhadores migrantes enviam para famílias em países de origem. Também Dia Internacional da Tartaruga Marinha. E Dia da Unidade Nacional. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais aqui na 106. 7 horas e 18 minutos. Mayra, vamos aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Confira com a gente em www.universidadefm.ufma.br ou então diretamente no nosso YouTube, Universidade FM 106. FM 106. E também no nosso aplicativo, que você pode fazer o download lá no WhatsApp. Lá no nosso site, tá? Mayra Nogueira, a gente começa, portanto, com o imparcial, né? Claro, Célio Sérgio, né, que é a pessoa que faz a capa do Jornal Imparcial, ele não poderia perder esse trocadilho, né? Justamente com a operação que aconteceu ontem, que resultou na prisão do vereador Beto Castro. O nome da operação é Benedicto, não é isso? Claro, Célio tinha que vir aqui. Será o Benedito? Prisão de vereador balança a sucessão da presidência da Câmara de São Luís. A prisão do vereador Beto Castro impactou os bastidores da Câmara de São Luís, alterando o desenho de forças para a sucessão da presidência. Como um parlamentar fora das negociações, blocos políticos terão que recalcular, né, apoios e articular novas candidaturas. A crise institucional pode romper acordos prévios e redefinir o rumo da disputa pelo comando do Legislativo. Ainda também nesse assunto, a operação contra Beto Castro envolve esquema de desvio de verbas públicas, apreensão de R$700 mil, arma e suposto elo com facção. Pelo amor de Deus! Cruzes!
Ainda como destaque, Mayra Nogueira, em O Imparcial. Justiça determina que o Maranhão instale câmeras corporais em fardas de policiais. Decisão liminar atende o pedido da Defensoria Pública após dados revelarem alta letalidade e racismo estrutural em abordagens. Estado tem 180 dias para operar equipamentos com acionamento automático. E da análise política de Borges, de Raimundo Borges, Josimar apoia Fufuca, que apoia Orleans Brandão, que apoia Lula. É isso aí. Agora, como destaque da capa de Jornal Pequeno, Mayra Nogueira, né, edição de hoje, dia 16, está carregando aqui, se tiver a manchete aí. Porto do Itaqui fortalece liderança no Arco Norte e amplia papel estratégico no comércio exterior. Mas a manchete 4 presos, 300 mil apreendidos e desvio de 9,6 milhões em operação que expõe esquema com emendas. A ação foi autorizada pela Vara Especial Colegiada dos Crimes Organizados e resultou no cumprimento de mandados de prisão preventiva contra Evânia Maria Souza Nicásio, Lucivânia Martins Alves Siqueira, José Roberto Santos Cunha e Cristiana Serra Duarte Cunha. A Operação Benedicto, deflagrada nesta segunda-feira, dia 15, pelo Ministério Público do Maranhão, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, GAECO, em conjunto com a Superintendência Estadual de Investigações Criminais, SEIC, revelou a dimensão de um suposto esquema de desvio de recursos públicos oriundos de emendas parlamentares e convênios destinados a projetos sociais. As investigações apontam um prejuízo estimado em cerca de 9,6 milhões aos cofres públicos. Ainda como destaque, em Jornal Pequeno, Maranhão aposta no mercado chinês para ampliar presença internacional do turismo. Bloqueios milionários do FPM levam FAMEM a intensificar a articulação em defesa dos municípios. Idosos enfrentam aumento de golpes e abusos financeiros na era digital. E Braide quebrou o sistema de transporte público de São Luís e 800 mil pessoas pagam o preço, diz ex-subprefeito, o ex-subprefeito de São Luís, Fábio Henrique, fez duras críticas à situação do transporte público, né, da capital maranhense. Em recente vídeo, nas redes sociais, ele atribuiu os problemas enfrentados, né, pelo sistema e à gestão, né, do prefeito Eduardo Braide, do PSD, e afirmou que o setor vive um processo de enfraquecimento que pode resultar em um colapso ainda maior nos próximos anos. Isso aí, inclusive, né, é um problema constante, realmente, se nada for feito aqui na capital para resolver de uma vez por todas essa problemática no sistema de transporte. Muito em breve teremos uma situação provavelmente sem volta, né, de total gargalo, né, ao ponto de ficar inviável, né, inviável e, enfim, prolongar e aumentar ainda mais esses problemas diretamente aí para a população, né, que é quem utiliza esse tipo de transporte. Enfim, muita coisa deve ser feita, inclusive novos modais, apostar em outros meios, né, de transporte, melhorar o que já tem, né, diversificar é importante também, né? Enfim, muita coisa precisa ser feita, a coisa está complicando cada dia mais e a cada greve mais ainda. 7h24, Mayra, vamos para o trânsito. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp
98-93300-1491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. 7 horas 26 minutos agora, BR-135, saída de São Luís, né? Trânsito normalmente uma coisa complicada, né? Na entrada e saída de São Luís, né? Expectativa aí para a ponte do Estreito dos Mosquitos, né? Aqui na área daqui bacana, o trânsito está um pouquinho mais tranquilo na barragem, né? Está tranquilo até o momento. A entrada aqui da Universidade Federal do Maranhão também, tá? Complica um pouco mais adentrando ali nas imediações do Parque Botânico da Vale, trânsito bastante congestionado. Olha, observando aqui, entre as principais, na MA 201, estrada de Ribamar, tem 3 pontos aqui de retenção de trânsito, né? Principalmente no sentido São Luís, centro São Luís, tá? Também para acesso da MA 201, essa avenida aqui, a Avenida Tancredo Neves, né? Para ter acesso justamente ali na altura, perto do residencial Caminho das Árvores, também na MA 201, o trânsito também está muito congestionado. MA 202, Estrada da Maioba, trecho ali no residencial Paraty, Estrada da Maioba, Ponte Verde, naquela região também trânsito muito congestionado neste momento. Beira Rio, aqui na MA 204, né? Aqui em Passo do Lumiar, enfim. Borges tem mais informações, não é isso, Borges? Bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia, Adalberto, Mayra, a todos. Informações da Jerônimo de Albuquerque, altura dos bairros Angelim e Quimão. Registro de fluxo intenso, sobretudo ali sentido que se desloca do sentido do elevado da Coab, seguindo ao elevado da Coama. Trânsito às vezes formando já lentidão por conta aí da grande quantidade de veículos se deslocando neste momento. No sentido contrário, nesse mesmo trecho, fluxo de veículos também tem registro de grande movimentação. Pouco mais adiante, já na altura do bairro Coafuma, o trânsito segue da mesma forma, a movimentação maior no deslocamento sentido elevado do trabalhador, sentido centro aí, repetindo o que acontece, Adalberto Mayra, neste horário da manhã, no fluxo maior registrado é mesmo para quem se desloca no sentido centro, mas nada comprometendo a fluidez nesse trecho, nesse sentido, ainda informações referentes a esse trecho, mas quem faz sentido bairro, também número considerável de veículos, mas fluindo sem problemas. Por hora, então, são essas as informações, Adalberto Mayra. Obrigado, Borges. 7 horas 28 minutos agora, noticiário. Notícias da cidade. Borges, falando aí das medidas cautelares, né? A Justiça liberou o vereador Beto Castro, ele foi preso ontem, né? A Justiça do Maranhão concedeu liberdade provisória ao vereador de São Luís, o Beto Castro. Ele foi preso em flagrante por suspeita de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Decisão ela foi tomada pela primeira central das garantias e inquéritos da comarca da Ilha de São Luís. Fato acontecido no dia de ontem. A prisão ela se deu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em investigação do GAECO. O GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas do Ministério. Na ação foram encontradas uma pistola calibre 9mm, munições, dinheiro e outros bens. Ao analisar o caso, a Justiça, então, entendeu que havia fundamentos suficientes, não havia mais fundamentos suficientes para manter o parlamentar preso preventivamente. A decisão destaca a ausência de indícios de risco da investigação, a ordem pública ou de tentativa de fuga. Também foram considerados o fato de Beto Castro ele ter residência fixa, família e mandato eletivo aqui na capital, São Luís, aqui na capital maranhense. Os antecedentes judiciais do vereador também foram analisados, mas não foram considerados suficientes para justificar a prisão com a soltura. Então, o vereador ele deve cumprir medidas cautelares, medidas como comparecimento periódico à justiça, proibição, fica proibida de deixar a comarca sem autorização e ainda deve comunicar de mudança de endereço. A investigação ela segue em andamento, apura um suposto esquema de desvio de recursos públicos, desvios provenientes de emendas parlamentares, esquema
teria aí contato com auxílio de integrantes de facções criminosas. Adalberto, Mayra. Borges. Tenebroso aí o noticiário político local. Mayra. E falando agora de segurança, a Justiça cobra uso de câmeras corporais nas polícias do Maranhão, não é isso, Borges? A Justiça do Maranhão determinou que o governo do estado apresente um plano para a instalação de câmeras corporais em policiais civis e também militares durante o serviço, as atividades. A decisão ela estabelece que após a entrega do cronograma, o estado vai ter aí até 180 dias para colocar os equipamentos em funcionamento. A medida ela foi tomada pelo juiz o Douglas de Melo Martins. Isso é atenção a uma ação movida pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão. O plano ele deve informar como vai ser feita a compra das câmeras e o armazenamento das imagens, também a preservação das gravações e o treinamento dos agentes de segurança. A prioridade vai ser para unidades policiais com maiores índices de letalidade e para áreas consideradas mais vulneráveis. O Ministério Público também vai acompanhar a execução da medida. Segundo a decisão, o intuito é ampliar a transparência das ações policiais e reforçar a fiscalização das abordagens. Também garantir mais segurança tanto para a população quanto para os próprios policiais. Adalberto, Mayra. Borges, 7h32, a gente continua aqui no noticiário e lembrando que daqui a pouquinho tem análise política com Felipe Clã. Ainda nesse noticiário de segurança pública, Borges, trio suspeito de roubo a posto é preso em Caxias. Como foi essa ação, Borges? Adalberto, a Polícia Civil do Maranhão prendeu 3 homens investigados por um assalto a um posto de combustíveis em Caxias. Crime acontecido no dia 10 de junho. As investigações elas foram iniciadas logo após o registro da ocorrência e resultaram na expedição dos mandados de prisão. Durante a operação, um dos suspeitos também foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Depois dos procedimentos na delegacia, os 3 detidos eles foram encaminhados à unidade prisional de ressocialização de Caxias. A ação ela contou com a participação do 2º Distrito Policial, da 17ª Delegacia Regional, da DHPP e ainda da Polícia Militar do Maranhão. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges. Mayra Nogueira, vamos preparando aqui os nossos apetrechos, porque Felipe vem aí com análise política. Aposentado. Você não perdeu o seu valor. E o Simproecema sabe disso. Por isso, valorize os aposentados pela sua experiência, seu legado e amor à educação. Você aposentado e aposentada é importante para o Simproecema. Associe-se já e usufrua de benefícios exclusivos. Aposentado sim, inativos nunca. Educador sempre. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Política. 7h34 agora, atrasadinho aqui hoje, um pouquinho, né? Mas está aqui, Felipe Clã. Ele não falha nessa análise política aqui com a gente. Felipe, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Felipe. Bom dia, Adalberto, Mayra, Borges e ouvintes. Não falha e todo costurado, viu? Eu recomendo a todos que vá ao seu dermatologista pelo menos uma vez ao ano, se possível, rezando que ele não encontre nada, que ele não queira tirar nada de você, a não ser coisas ruins. Mas estamos aqui na luta, não tem perdão, né? Costurado ou não, estamos aqui na nossa rádio universidade, neste jornal tão importante para a população do Maranhão, do Brasil e do mundo. Desejando saúde aí, viu, Felipe? Saúde, Felipe. Te cuida aí, te cuida. Mas vamos bora falar de coisas pesadas, trazer coisas pesadas, falar aqui sobre a questão dos vereadores do Podemos, né? Como explicar, não é isso, Felipe? Comportamento, membros do TRE, né? Como eles podem explicar justamente esse comportamento, né? Na suspensão do julgamento dos vereadores. Tem alguma relação aí com o STF, é isso?
Olha, eu vou ser rápido, porque quem tem que explicar isso são os membros, né, do TRE e do Supremo Tribunal Federal, os homens que usam togas, não somos nós que temos que explicar. Nós podemos analisar, é simplesmente um escândalo o que está acontecendo, né? Todo mundo já conhece esse caso, não precisa repetir. Uma moça foi a público dizer que recebeu R$300 mil e teve 18 votos, não é verdade? E 3 vereadores foram eleitos do Podemos sem cumprir as normas eleitorais em questão de gênero. Acontece que eles iam perdendo todos os julgamentos no Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. De repente, esse processo sobe para o Supremo Tribunal Federal, né, de uma maneira assim, que particularmente todos os juristas que eu conversei não souberam explicar, né, como é que foi feito toda essa peripécia. Teve um jurista, inclusive, que colocou que foi uma peripécia jurídica. E lá os senhores de toga, né, mandaram suspender, como já anunciamos aqui, o processo, o inquérito policial. E agora, para nossa surpresa, né, os senhores de togas abaixo, ou seja, no Maranhão, resolvem, né, suspender o processo. Olha, deixa eu dizer, é vergonhoso, é uma marca muito ruim para a justiça do Maranhão, para a justiça do Brasil. Mas eu volto a dizer, a população está cansada. Essa polarização que nós temos aí não é mais nada menos do que esse comportamento desses senhores. Hora de se tornar funcionários públicos, hora de se ter responsabilidade. Não é só tirar os penduricalhos milionários, né, que se recebe. Como é que se julga as pessoas quando você não segue as normas determinadas? Lembrando, se esses 3 ficarem, 3 pessoas que justamente, de forma justa, melhor dizendo, vão deixar de ter os seus mandatos. Ou então vão empurrar com a barriga, né, até a próxima eleição em 2028 e julgar em cima da hora. E aí pronto, eles só deixam o mandato e sobram uns 2 meses para quem realmente foi eleito. Vergonha para o judiciário, na nossa opinião, meu caro Adalberto. Esses processos, né, que ficam perdurando aí por muito tempo, enfim, protelando, coisa perde até o sentido, né, em termos cronológicos temporais. Felipe, mas saindo aqui da alça, né, digamos aqui, do TJ e do TRE, indo para o Ministério Público, vai ter cobrança a Prefeitura de São Luís por conta do estado do centro histórico, estado deplorável, né, bom lembrar? Olha, deixa eu dizer, não precisava nem o Ministério Público estar fazendo, os nossos olhos diariamente, para nós que frequentamos o centro, os bairros, todos nós vemos como que está maltratada São Luís, como São Luís, o lixo em São Luís está espalhado, como as calçadas estão quebradas, né, como está faltando realmente o cuidado. E não é de agora, não é somente da Ismênia, não vamos colocar a culpa na Ismênia, isso já vem há bom tempo, meu caro Adalberto. A questão é que ontem um promotor encaminhou ao procurador-geral e também ao procurador de meio ambiente, vamos dizer assim, um alerta antes de fazer a denúncia explícita para que seja urgentemente instaurado uma investigação sobre esses contratos milionários que pode ter de recolhimento de lixo, de obras. Então, assim, realmente nós precisamos que o Ministério Público acorde, nós precisamos sim que o Tribunal de Justiça julgue esse tipo de ação, né, de forma justa e urgente, como foi na questão eleitoral. Vamos ver o que vai dar,
né? Enquanto isso, nós continuamos pisando em lixo, enquanto isso, nós continuamos caindo nas calçadas todas quebradas, enquanto isso, a cidade alaga vergonhosamente a qualquer chuva, e parece que nada muda de ano após ano, meu caro Adalberto. Realmente a coisa está bem complicada, viu, Felipe, nessa região aí do centro histórico, né? Inclusive as pessoas que têm alguma influência artística também, né? E estão na internet, estão no Instagram e têm seus seguidores, pessoas fazendo vídeo, né? Reclamando bastante desse descaso, né, que tem com o centro histórico e preocupações com outras coisas ali do centro histórico que, enfim, poderiam ser bem direcionadas, né? E se perde um tempo muito grande, precioso, para um local preciosíssimo para o nosso turismo, né, acima de tudo. Felipe, mudando de assunto mais uma vez aqui, e agora falando mais na questão partidária, né, política, o deputado Aloysio Mendes, né, do Podemos, confirma apoio a Orleans, e a pergunta é, e a oposição? Olha, eu trouxe o Aloysio como exemplo porque diariamente tentam, né, fazer uma maldade com a imprensa, né? Tem a imprensa que se presta a isso. Nós que trabalhamos na imprensa séria, que labutamos, que respeitamos o público, não entramos nessas vamos dizer, vias diárias, né, desses becos de notícia plantada. A semana passada era dado como certo que o Aloysio já tinha rompido com um grupo do governador, né, que o Aloysio ia voltar para os braços do Braide. Aí o que acontece? O Aloysio vai publicamente, né, no interior e faz um discurso dizendo que não, que ele e mais dos 30 prefeitos do partido dele continuam, sim, apoiando a candidatura do Orleans, continuam apoiando o trabalho do Brandão, fazendo parceria em Brasília em prol do Maranhão. A questão é que todo dia ninguém traz uma proposta para o Maranhão, e isso tem se tornado repetitivo aqui na nossa análise. Todo dia nós cobramos que eles apresentem os projetos para eles poderem ser contratados por meio dos votos como deputados, senadores e governadores do estado do Maranhão, né? Senadores da República também, lembrando, mas que também tem que responder pelo seu estado, prioritariamente, meu caro Adalberto. Felipe, o cacho de candidatos ao Senado aumentou, né? Olha, até que agora o que era, ele não quis ser, depois ele voltou a ser, ele era com Laésio, com Partido Novo, agora ele se filiou ao PSD, ele era ligado à família Sarney, né, mas continua amigo, mas não é mais do grupo, não apoia mais a Rosiana, ou seja, é uma loucura. Estamos de volta com César Pires, agora sim se apresentando em cima da hora, né? Deve ter um eleitorado fabuloso, né? Escondido, porque nas pesquisas não aparece. Então, César Pires se apresentou ao pré-candidato Braide como um pré-candidato ao Senado. Lembrando, o César Pires é um intelectual, foi reitor da UEMA, foi secretário, foi líder do governo de Rosiana, é um homem preparadíssimo, um homem culto, né? O que nós temos que entender é a razão por que não conseguiu se eleger nem mais para deputado estadual. Mas tem uma coisa, quando a Rosiana perdeu, eu acho que ele foi um dos últimos, ou o único deputado que se manteve junto da família. Agora não mais, cada um para o seu lado, meu caro Adalberto.
César Pires, né? Tá meio fora de tempo, um pouquinho, né? Felipe, agora para finalizar, Câmara suspendeu a audiência pública por causa do GAECO, né? E como é que fica essa eleição de presidente, inclusive mandando os parabéns aí para Célio Sérgio, que mais uma vez ele deu show, né? E a pergunta de ontem, né? Até hoje ecoando, né? Será o Benedito? Célio não tem jeito. Olha, Célio anima qualquer pessoa. Eu tinha acabado de chegar lá da cirurgia e ele me mandou isso para me alegrar, né? Ele é genial, não há como dizer, não existe ninguém que faça capas mais criativas, né? Tão sutis que ele faz, que é uma coisa absurda. Pois é, a prisão lá do vereador, né, que foi por porte de arma, mas não foi pelo desvio, é umas coisas meio estranhas. O pessoal que operacionalizou os ditos desvios, né, essas pessoas sim foram presas. O vereador foi preso porque tinha arma em casa, não tinha registro, nem foi preso porque tinha mais de 300 mil reais. A questão é que tem que se olhar dois prismas aí nessa prisão. A primeira é que a audiência pública de zoneamento, né, que era ontem, foi suspensa. A Câmara, que ninguém sabe se tem realmente assessoria de comunicação, se você souber, meu caro, você, Mari Borges, por favor, informe para nós como é que a gente consegue pegar alguma informação na Câmara de Vereadores de São Luís, né? Não existe essa questão, né, de informação, não existe respeito à imprensa e não existe a responsabilidade com a população de São Luís em poder informar realmente. A questão é que o vereador Marquinhos é pré-candidato também, e agora subiu, né, como ninguém, para poder, sem dúvida nenhuma, disputar a presidência. Agora, onde é que vai parar isso? Não sabemos. Eu só quero entender o seguinte: a lei vai ser aprovada, né, o projeto de lei vai ser aprovado sem audiência pública, vai de novo virar aquele pandemônio do Ministério Público suspendendo, mandando a Câmara até 2028, e os interessados que não têm este zoneamento vão continuar usufruindo desta zona parlamentar, né? Não sei. Eu lamento profundamente tudo que nós estamos assistindo. Nada diferente de ontem, mas que podia ser diferente amanhã, meu caro Adalberto, Mayra e Borges. É isso aí, resta ter fé, né, para que as coisas mudem. Felipe, muito obrigado pela análise mais uma vez aqui no Jornal Rádio Universidade. A gente espera você amanhã. E é isso aí, um bom dia. Bom dia a todos. Mara Nogueira, vamos lá, né, trazer aqui Borges Júnior depois da Dica Saudável. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro, a distância que te aproxima do seu futuro. Quinto Congresso Ambiental dos Tribunais de Contas, de 23 a 25 de junho no Multicenter Sebrae, em São Luís, com o tema
emergência climática, responsabilidade fiscal e justiça socioambiental. O papel do controle externo na agenda do meio ambiente. Análises, debates e trocas de conhecimentos e experiências, com o objetivo de construir soluções para os desafios contemporâneos que envolvem o meio ambiente. Inscrições gratuitas e pelo site do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, www.tcma.tc.br. Participe! 5º Congresso Ambiental dos Tribunais de Contas. Promoção: Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, Instituto Rui Barbosa e Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Apoio Rádio Universidade FM. Dica saudável. O sedentarismo é um dos fatores que podem comprometer a saúde e a qualidade de vida. A falta de atividade física regular está associada ao aumento do risco de diversas doenças e à redução do bem-estar físico e emocional. Passar muitas horas sentado ou sem movimentar o corpo pode gerar consequências negativas para o organismo. Confira agora alguns malefícios do sedentarismo. Primeiro, a falta de atividade física pode contribuir para o ganho de peso e aumentar o risco de doenças cardiovasculares, diabetes e hipertensão. Também pode estar relacionada à diminuição da força muscular, às dores no corpo e ao aumento dos níveis de estresse e ansiedade. Por fim, o sedentarismo pode comprometer a qualidade do sono, reduzir a disposição para as atividades diárias e impactar negativamente a qualidade de vida. No mais, é cuidado e atenção. Com essas dicas saudáveis, aproveite bem o seu dia. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. E também Borges Júnior com a gente, ele está de volta e traz informação, não é isso, Borges? Agora, falando sobre isso aqui que aconteceu em Coelho Neto, né? Homem executado a tiros na zona rural do município, suspeito foi preso, né? Adalberto, a vítima foi identificada como Raimundo Custódio Júnior, de 52 anos, foi morto a tiros no dia de ontem, nessa segunda-feira. Crime acontecido no povoado Bananalzinho, zona rural de Coelho Neto. E, segundo a polícia, a vítima ela estava em uma residência da comunidade, então foi surpreendida pelo autor dos disparos feitos com uma espingarda. O Raimundo ele morreu no local após o crime. O suspeito foi localizado por equipes do 44º Batalhão da Polícia Militar. Essas equipes, elas localizaram e prenderam o suspeito, prisão efetuada ainda na região. Durante, então, a ação, uma espingarda artesanal foi apreendida. Testemunhas informaram que o preso, ele acusava a vítima de ter envolvimento no furto de uma motocicleta. Também alegava que ele havia furtado dinheiro de seus familiares, isso há cerca de 2 anos. Caso que segue investigado pela Polícia Civil, o corpo foi encaminhado ao IML, ao Instituto Médico Legal, e o suspeito apresentado à delegacia de Coelho Neto. Adalberto, Mayra. Trazendo agora Borges Júnior sobre adoção responsável que ganha espaço em São Luís. Mayra, essa adoção ela pode se dar a partir de uma feira de adoção de cães e gatos resgatados. Essa iniciativa ela vai acontecer nos dias 18 e 19 de junho aqui em São Luís. Quinta e sexta agora, iniciativa de uma faculdade particular. A programação ela vai acontecer das 8 da manhã, seguindo até o meio-dia, no centro da capital. Vai ser na quadra de esportes do campus. Essa faculdade, essa unidade, ela está localizada na Rua Grande, número 1455, no Canto da Fabril, ali próximo à próxima Receita Federal. Iniciativa, ela busca então encontrar novos lares para animais que foram retirados de situação de abandono e vulnerabilidade e
Além da adoção, o público também ele pode receber orientações sobre os cuidados necessários com os pets. A ação ela chama a atenção ainda para a importância da posse responsável e para a realidade de milhares de cães e gatos, animais que ainda vivem em situação aí de vulnerabilidade e precisam de proteção e também de assistência adequada. Durante, então, o evento, professores, médicos veterinários e estudantes vão estar disponíveis para esclarecer dúvidas e também acompanhar todo o processo de adoção. Os organizadores, eles reforçam que adotar um animal é assumir um compromisso de longo prazo, compromisso que deve ter como foco a responsabilidade que inclui aí alimentação, saúde, atenção e bem-estar animal. Adalberto, Mayra. Que atitude bacana, viu? Esse noticiário positivo também, não é só coisa ruim que a gente fala por aqui. Outra ação muito interessante, Borges, aqui da Universidade Federal do Maranhão, né? Na criação de um robô para desinfecção de hospitais, olha só. Adalberto, pesquisadores da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão, estão desenvolvendo um sistema robótico, sistema voltado para a esterilização de ambientes hospitalares. O projeto ele busca criar uma solução de baixo custo. O intuito aí é reforçar a desinfecção de espaços utilizados no atendimento à saúde. Essa tecnologia, ela faz uso aí da luz ultravioleta para eliminar micro-organismos e ela também, essa iniciativa, essa tecnologia, contribui para a segurança dos ambientes, pesquisa que envolve técnicas de localização e também mapeamento aplicadas a robôs móveis. A iniciativa, ela é desenvolvida pelo grupo de pesquisa em automação e controle de sistemas da Universidade Federal do Maranhão, e outras informações sobre a UFMA podem ser acessadas a partir do site da instituição, portalpadrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. Borges, falando agora do novo espaço que amplia cuidado com os servidores da instituição da UFMA. Que interessante também. Isso, Mayra, é o espaço de atenção à saúde do servidor, fica no prédio Castelão, próximo à Superintendência de Tecnologia na Educação. O novo ambiente ele foi planejado para oferecer acolhimento e atendimento, foco aí os servidores e colaboradores da universidade. Esse espaço ele conta com a participação de profissionais de diversas áreas. Entre os serviços disponíveis estão atendimentos de psicologia, serviço social e ainda fonoaudiologia, além de outras especialidades, a equipe multiprofissional. Esse espaço ele também vai receber programas de promoção da saúde, dentre esses programas, saúde vocal, saúde mental, Mais Viver, além de oficinas, rodas de conversa e ações de orientação e prevenção. Essa estrutura Mayra, ela conta ainda com a área para atendimento médico, atendimentos médicos, exames admissionais e perícias em saúde. Um reforço, então, no cuidado e no acompanhamento dos trabalhadores aqui da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão. Inauguração desse espaço de atenção à saúde do servidor acontece no dia de hoje, na tarde desta terça-feira, a partir das 15h. Outras informações da UFMA, portalpadrão.ufma.br. Mayra, Adalberto. Borges, obrigado, Borges, pelas informações. Aqui a gente tem algumas informações do trânsito, né? Mapa do Waze.com. Olha a Avenida Jerônimo de Albuquerque, que em grande parte dela, agora o trânsito bastante demandado, a avenida muito demandada com trânsito com bastante retenção. Cruzamento aqui, a Avenida Daniel de Latouche, né? Retorno da Coama, aquela grande extensão também da Avenida Daniel de Latouche, trânsito pegado neste momento também aqui na Avenida São Luís, Rede França, a área ali do Turu, enfim, algumas das principais vias daqui de São Luís e, claro, Avenida dos Franceses. Grande extensão neste momento, com muita retenção de trânsito. 8h, Mayra Nogueira, vamos para a Rádio Ciência. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações do Jornal Rádio Universidade.
Parceria entre o EMA e Fundação Josué Montello cria ferramenta de fortalecimento de associações e cooperativas no Brasil. Você sabe quais os 3 setores da sociedade? Eu sou Pedro Batista e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Parceria entre o EMA e Fundação Josué Montello cria a ferramenta de fortalecimento de associações e cooperativas no Brasil. As informações com Bruno Goulart. Você já parou para pensar na importância das organizações sociais no dia a dia de muitas comunidades? Elas são a base de projetos que vão desde a agricultura familiar até a promoção de direitos e o desenvolvimento local. Mas para que essas entidades cumpram seu papel com eficácia, é fundamental que tenham uma gestão sólida e transparente. Pensando nisso, um estudo propôs o desenvolvimento de uma ferramenta para avaliar e fortalecer associações e cooperativas. Intitulado Matriz de Mensuração, Análise e Gestão de Organizações Sociais, uma metodologia para a gestão de associações e cooperativas, o trabalho foi desenvolvido por Marcela Rego Medeiros, da Fundação Josué Montello, e por Rodolfo Francisco Soares Nunes, do Departamento de Direito, Economia e Contabilidade da UEMA, e também professor de Relações Internacionais. A proposta do trabalho é oferecer um modelo prático que permita diagnosticar o estágio de desenvolvimento institucional dessas organizações, classificá-las em diferentes níveis de maturidade e, assim, orientar estratégias de assessoramento técnico adequadas às suas realidades. Ou seja, entender onde cada entidade está para saber qual tipo de apoio ela precisa. A matriz de mensuração, análise e gestão de organizações sociais, chamada de MANGOS, foi estruturada com base em 5 dimensões fundamentais: gestão, contábil, jurídico, sucessão e integração com o ecossistema. A dimensão de sucessão, por exemplo, leva em conta tanto a renovação de lideranças por questões hereditárias, quanto a participação de mulheres nos cargos de direção. Essas áreas foram escolhidas depois de analisar os desafios e pontos fracos encontrados em 40 organizações distribuídas em 5 estados do Brasil. O objetivo é ter uma visão completa do que é essencial para que essas organizações sejam sustentáveis e atuem de forma eficaz. Cada área tem seus próprios critérios, somando 50 pontos de avaliação no total, que ajudam a medir com mais clareza o nível de organização e desenvolvimento de cada entidade. Imagine, por exemplo, uma associação de agricultores que tem os documentos em dia, mas não faz reuniões regulares com os associados e não tem um plano de contas organizado. A MANGOS consegue identificar exatamente esse tipo de lacuna. Rodolfo explica. Vamos imaginar assim, a associação como uma pessoa. A gente leva essa pessoa para a consulta médica e a MANGOS seria aquela lista, né, que vai medir de acordo com a medição da pressão, batimentos e outros exames. Você vai poder fazer um diagnóstico mais completo. Para uma associação de agricultores familiares, significa responder, e cada resposta tem que ter uma evidência, se a documentação está em dia, se a contabilidade ela existe e funciona, se a diretoria ela participa e se renova, se há dentro dessa diretoria ou dentro do quadro geral a quantidade de jovens e mulheres, né, para permitir o processo de renovação daquela entidade. Então, os 50 critérios são nada mais do que a tradução da estrutura daquela entidade, né, que vai se consolidar em 5 níveis. Mas o que é, afinal, uma matriz de mensuração? Pense como uma lista de tarefas inteligente. Ela organiza critérios claros que permitem medir, de forma objetiva, o quanto uma organização já avançou em áreas como contabilidade, gestão interna e conformidade com a lei. Cada um dos 50 critérios recebe uma nota de 0 a 2. 0 para o que não existe, 1 para o que está em andamento e 2 para o que já funciona de forma plena.
A soma total define em qual nível de desenvolvimento aquela entidade se encontra. São 5 níveis no total, do mais básico ao mais avançado: formação ou emergente, estruturação, consolidação, expansão e profissionalização e, por fim, excelência e inovação. Quanto maior a pontuação, mais madura e bem estruturada é a organização. Esse sistema permite que técnicos e gestores saibam exatamente por onde começar a ajudar cada entidade, sem tratar todas da mesma forma. A Mangos não se limita apenas a associações e cooperativas. Ela pode ser aplicada por programas de governo, universidades, redes de cooperação e até por prefeituras que queiram avaliar e apoiar entidades da sociedade civil em seus territórios. Essa versatilidade faz da Mangos uma ferramenta capaz de acompanhar realidades muito diferentes, podendo incluir ou retirar dimensões conforme o objetivo de cada programa ou projeto. A lógica da Mangos, né, na construção da matriz, não é exclusiva de um programa. Qualquer instituição que trabalhe com associações e cooperativas, e ela ainda pode ser ampliada para fundações, poderão utilizar aquela estrutura e adaptá-la para um retrato claro de onde essas organizações estão e de acordo com os objetivos de curto, médio e longo prazo, ou seja, para onde elas pretendem avançar, né, dentro do projeto. Porque não é somente diagnosticar, é elaborar uma proposta de intervenção para a mudança daquela realidade. Então, uma prefeitura pode adotar uma versão adaptada como uma ferramenta de diagnóstico para classificar as entidades de acordo com um programa de aquisição de alimentos, por exemplo. Então, vai utilizar essa estrutura da matriz para a tomada de decisão. O trabalho foi apresentado no 6º Congresso Brasileiro Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, com colaboração de Pedro Batista, Bruno Goulart, Jornalismo, Universidade FM, fonte confiável de informação para 84% do público na pesquisa exata. Lembre-se, se você, cientista e pesquisador, quiser apresentar o seu trabalho aqui no Rádio Ciência ou no Rádio Ciência Entrevista, entre em contato pelo Instagram @Rádio Universidade FM. Tome Ciência. E os 3 setores da sociedade, você sabe quais são? Os setores da sociedade são a forma como as instituições se organizam, dividindo-se em 3. O primeiro setor diz respeito à administração pública, sendo responsável por regular, arrecadar impostos, mediar conflitos e prezar pelo bem-estar social. Envolve essencialmente o governo, seja ele municipal, estadual ou federal. Enquadram-se órgãos executivos, legislativos e judiciários. Já o segundo setor são as empresas privadas. Se encaixam instituições com fins lucrativos e com um ou mais donos. Elas geram empregos, serviços e produtos. Por fim, o terceiro setor é preocupado com causas sociais, sendo caracterizado pela assistência social sem fins lucrativos. Estão inseridos projetos sociais, instituições de caridade, entidades religiosas e outros. Você sabia? Tome ciência! Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão apoiou a revitalização do acervo do artista Beto Bittencourt. O projeto Viva, Teatro de Bonecos e Biblioteca Mário Meirelles, Cultura, Leitura e Identidade para Transformar, restaurou os 300 bonecos teatrais e modernizou a biblioteca com 3.000 títulos, além de criar uma plataforma digital interativa com recursos de acessibilidade. Alunos do Centro de Atendimento Educacional Especializado para Altas Habilidades de São Luís visitaram o espaço, participaram de contação de histórias com bonecos de fantoche
e conheceram a obra do artista, que é referência do teatro de animação maranhense. A iniciativa faz parte do edital de apoio a acervos museológicos, históricos e culturais do Maranhão, que aprovou 11 propostas com investimento total de R$500 mil. O projeto também prevê oficinas de confecção de bonecos e criação textual a partir de julho. FAPEMA, fortalecendo a cultura e a memória do Maranhão. Ei, já pensou em cuidar da sua saúde dançando? Na Movidência a gente mexe o corpo, solta a mente e ainda se diverte de verdade. Vem sentir a energia do forró, da seresta, do balé, do fit dance, do estileto e outros ritmos. É muito mais que dança, é qualidade de vida. Bora? Mais informações no nosso perfil no Instagram, @ed.movidência. Oito horas, 11 minutos agora, de volta com o Jornal Rádio Universidade, tá? Hoje, portanto, terça-feira, dia 16. Mara Nogueira, vamos agora para a previsão do tempo. Previsão do tempo e Tábua de Maré. O céu está predominantemente ensolarado em São Luís, com temperaturas amenas de 27 graus. A umidade do ar alta em 83%. E à tarde pode trazer alguns aguaceiros, então é importante levar o guarda-chuva se planejar sair de casa. A temperatura máxima do dia pode chegar a 30 graus, enquanto a mínima fica em 25 graus. A sensação térmica chega a 37 graus devido ao calor e alta umidade, tornando o dia bastante abafado. O índice UV está em 9,0, considerado não saudável, o que significa que é necessário usar proteção solar adequada. Já para todo o Maranhão, a previsão é de garoa leve e regular no período da tarde, com precipitação esperada de 6 milímetros, distribuídos em cerca de 2 horas de chuva. As temperaturas no estado, a máxima 30 graus, a mínima 24 graus. Adalberto agora com Tábua de Maré. É isso aí, nesta terça-feira, dia 16, a primeira pré-amar aconteceu às 7h31, com 6 metros. A segunda será às 8h08 da noite, com 5,8 metros. Baixa-mar, a primeira aconteceu a 1h23 da madrugada, com 0,6 metro. A segunda será a 1h59 da tarde, com 0,2 metro. Mara Nogueira, vamos para Brasil, né? Notícias nacionais. Notícias do Brasil. Vamos aqui com Folha de São Paulo, abrindo o noticiário nacional. Você confere com a gente no YouTube, também no site, aplicativo oficial da 106. Em Folha de São Paulo, manchete. Estados Unidos dizem que Hormuz está aberto e Irã fala em taxa marítima após acordo. Estreito é rota de parte da produção de petróleo mundial. Cotação do barril Brent cai 4,5%, com expectativa de formalização do acerto. Será que vai ser agora que vamos ter a liberação do Estreito e o fim dessa guerra? Vamos ver, né? Tomara. Agora, Mara Nogueira, você tem aí Estado de São Paulo? Sim, Estado de São Paulo, petróleo cai após acordo de paz, apesar de arestas entre o Irã e Estados Unidos. Questão nuclear, Líbano e controle de Hormuz são pendências. É isso aí. Também destaque aqui no futebol, né? Também Copa do Mundo. Vozinha cala a Espanha aos 40 anos, sem clube. Vozinha, goleiro, né? Garantiu 0-0 de Cabo Verde diante da máquina da Espanha. Olha só. Nascido Josimar José Évora Dias, né? Em homenagem ao lateral do Brasil em 1986, tinha 53 mil seguidores no Instagram ao começo do jogo, né? Foi dormir com mais de 4 milhões, isso aqui foi depois de uma campanha nacional, aqui no Brasil, né? De força aí para esse goleiro, né? Que mostrou muita força diante da máquina espanhola.
Daqui a pouquinho, detalhes, tá? Claro, com o dia a dia, aliás, o dia, né, de ontem na Copa e também hoje, o que as expectativas com Paulo Pellegrini, Copa do Mundo. Mayra Nogueira, para finalizar agora o destaque nacional, a manchete de O Globo: avanço e incerteza. Acordo Estados Unidos-Irã anima os mercados, mas Israel mantém ação militar no Líbano. Preço do petróleo cai e bolsas sobem. E reabertura total de Hormuz pode demorar. Pelo amor de Deus. 8h15 agora. Oito horas 16 minutos. Vamos agora com Borges Júnior trazer informações. Não é isso, Borges? O que vem agora no noticiário? Vamos falar sobre Fátima Travassos. Fátima Travassos reconduzida à Corregedoria do Ministério Público do Maranhão, né? Ela foi reeleita no dia de ontem, nessa segunda-feira, Adalberto. Dessa forma, vai continuar no comando da Corregedoria Geral do Ministério Público do Maranhão. Isso pelo biênio 2026-2028. Na disputa, a Procuradora de Justiça recebeu 27 dos 34 votos possíveis. O procurador Abel José Rodrigues Neto obteve 3 votos. Também foram registrados 2 votos sem branco e 2 abstenções. A eleição ela foi conduzida por uma comissão formada por membros do Ministério Público e, após o resultado, Fátima Travassos agradeceu o apoio recebido e destacou que pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela Corregedoria. A posse para o novo mandato está marcado para o dia 1º de julho. Adalberto, Mayra. É isso aí, Borges. Continuando aqui, falando agora sobre o advogado que recebe pena de mais de 7 anos por desviar dinheiro de clientes em arame. Olha, esse caso aqui foi absurdo, viu? Condenação em função aí da ação do Ministério Público do Maranhão, Adalberto. Ele esse advogado acusado de se apropriar de recursos financeiros de clientes no município de Arame. A Justiça, então, fixou pena de 7 anos e 4 meses de prisão em regime inicial fechado. Segundo aí as investigações, o profissional ele teria sacado e transferido para as contas próprias valores de processos e acordos judiciais que pertenciam a clientes em situação de vulnerabilidade, clientes que incluíam aí idosos, analfabetos e também indígenas Guajajara. Além da apropriação indébita, o réu ele também foi condenado por falsidade ideológica e fraude processual. A decisão ela incluiu ainda 11 meses de detenção e o pagamento de mais de R$200 mil como reparação dos prejuízos aí causados a essas vítimas. De acordo com a acusação, após ser notificado, o advogado ele teria dado documentos com informações falsas, isso para tentar dificultar a investigação e induzir as autoridades ao erro. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges Júnior. Daqui a pouquinho volta com mais informações. Mayra Nogueira tem pausa, em seguida, Rádio Opinião. Atenção, São Luís, o seu futuro acaba de ganhar um novo endereço. A Faculdade Laboro chegou com um novo campus, agora na Coab. Novas oportunidades e o mesmo compromisso com o seu sucesso. Escolha o seu caminho: direito, estética e cosmética, administração, recursos humanos, pedagogia, serviço social e gestão pública. Matrículas abertas. Acesse laboro.edu.br ou chame no WhatsApp 989-3300-1491. Laboro Coab. Avenida 4, número 97, quarto conjunto Coab Anil. O seu futuro começa agora.
Olá, estamos aqui com mais uma edição do Rádio Opinião Entrevista, com produção científica, claro, direcionada para os trabalhos movidos pela FAPEMA, patrocinados pela FAPEMA. Hoje a gente vai falar sobre memória, falar de uma série de coisas relacionadas aos processos trabalhistas domésticos no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região. Para isso a gente conversa aqui, recebe a acadêmica de mestrado do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Maranhão, Fabiana da Silva Moreira. Fabiana. Olá. Tudo bem? Tudo. Que bom recebê-la para falar sobre história, sobre documentação, né? Sobre discriminação, sobre algumas coisas relacionadas a uma negatividade, claro, né? E essa pesquisa, claro, né? Bom, a sua pesquisa fala desses processos trabalhistas, né, de empregadas domésticas, né, arquivados no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, que fica aqui em São Luís. Eu queria saber do comecinho, né, o que motivou você a ter isso como substrato de sua pesquisa? Eu fui estagiária durante quase um ano no Tribunal Regional do Trabalho, no Arquivo Histórico, e eu atuei diretamente com os processos, fazendo a reorganização, colocando no sistema, reorganizando as caixas, e aí eu percebi que havia uma variedade de processos e que as fontes não eram quase pesquisadas, e ao todo são, acredito, 2 pesquisadoras, uma pesquisadora de História da UEMA, que fez o TCC dela sobre uma ação civil pública de trabalho escravo, e eu, uma pesquisadora que trabalha agora com os processos domésticos no mestrado. Então, a partir de entender que essas fontes não eram tão exploradas, eu resolvi dar início agora no mestrado a pesquisar sobre os processos e a atuação do TRT na preservação desses processos. E o que eles dizem, né? Primeiro, né, quem diria que eu ia ter, né, ia servir assim, claro que é uma fonte riquíssima, né, para entender muita coisa relacionada ao nosso passado escravocrata também, né, não deixa de ser, e claro, uma parcela invisibilizada, hoje muito mais valorizada do que antes, né, mas ainda temos muito a caminhar, enfim, a lograr, subir aí nessa escadinha para valorização, claro, né. Então você já tinha esse contato, né? Sim. E observou o que para chamar a atenção mesmo em relação a esses processos? Então, meu recorte temporal de pesquisa é de 1999 até 2010, e basicamente, lendo, porque lá no TRT a gente faz uma coisa chamada ficha descritiva. Então, lendo esses processos, a gente acaba percebendo algumas relações entre patroa e empregada que fazem com que a gente entenda questões de racismo, questões de falta de direito que não são recebidos diretamente por essas trabalhadoras, várias coisas que fazem com que a gente consiga entender o racismo, entender por que tardou tanto que as trabalhadoras tivessem seus direitos garantidos. Então, assim, eu faço uma análise a partir de 3 pontos. Como que essas trabalhadoras elas chegam ao TRT ali, quais são os pedidos que elas fazem nas reclamações trabalhistas, quais são as defesas desses reclamados, né, o que eles falam, e quais são o discurso do juízo frente àqueles 2 discursos, patroa e trabalhadora doméstica. Então, a partir disso, a gente consegue fazer um perfil das trabalhadoras, de onde elas são, se são de uma área nobre, se são de uma área periférica. Essas patroas, são todas patroas, são patrões, e a partir disso a gente vai conseguindo entender o contexto daquela reclamação trabalhista, entende? Sim. Eu presumo que, dado aí esse recorte temporal, isso aí parece que, aliás, você confirma para mim se for verdade, eu presumo que tenha sido uma coisa crescente, né? Muito provavelmente antes não acontecia muito acionar a justiça, né? Tem até uma pesquisa de um mestrando de Porto Alegre, Santa Catarina, que ele fala exatamente sobre isso, né? Ele pesquisou ali os processos da primeira junta de conciliação de Santa Catarina, Porto Alegre, e ele percebeu que logo da criação da Justiça Trabalhista, por volta de 1941, e com a CLT, haviam pouquíssimos processos sendo ajuizados. Então, a gente vê uma grande quantidade de processos aqui no Maranhão sendo ajuizados, né? Desde 1991, de trabalho doméstico, solicitando as verbas rescisórias. Então, aquela trabalhadora foi demitida e, sem justa causa, não recebeu as verbas rescisórias, o seu salário, FGTS,
e ela vai lá e corre atrás dos seus direitos na justiça. Então, a partir disso, a gente consegue perceber um aumento crescente. Também tem a ver com as relações de sociabilidade entre trabalhadoras domésticas, que uma vai na justiça, traz a informação, e também a atuação do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, que elas fazem uma atuação aqui no Maranhão de fazer essa divulgação, que a trabalhadora doméstica tem aquele direito que ela pode recorrer à justiça, se não conseguir de forma amigável, né, pode recorrer à justiça, solicitar seus direitos. Olha só, a entidade também, ela é muito importante, né, inclusive... entidade sindical, né, de empregadas domésticas já teve em outros momentos uma atuação importantíssima no país, né? Acho que desde o período ditatorial, né, de organização. A primeira tentativa de sindicalizar o trabalho doméstico foi em 1936. Ali, na verdade, não foi um sindicato, foi uma associação dos trabalhadores domésticos a partir da Adelina Mello, né, que atuou bastante no trabalho doméstico, só que por conta do período ditatorial Vargas, a associação foi fechada e foi só reaberta em 1946. Então, a gente percebe que é uma luta de tentar conseguir direitos, mas também tem um retrocesso que sempre aparece para tentar cessear esses direitos. E assim, o que isso pode contribuir justamente para essas discussões que hoje, né, elas chegam de uma forma mais robusta, digamos, né, na nossa sociedade, claro, e discutido também em nível de academia, para justamente mudar um histórico que temos aí, né, de coisas negativas, de discriminação, enfim, desvalorização. E hoje a gente está nessa discussão de melhorias trabalhistas, né, de uma maneira geral. Como isso pode contribuir, visto que, muito provavelmente, e eu quero que você confirme aqui para mim, a maioria dessas funcionárias, trabalhadoras, elas são pretas, são negras, não é isso? Sim, sim. Dados da Secretaria de Trabalho do Maranhão falam que no Maranhão existe aproximadamente 250 mil trabalhadoras domésticas, a maioria preta, e apenas 10%, menos 10% tem carteira de trabalho assinada. E grande parte dos processos que a gente analisa no TRT são de trabalhadoras domésticas negras. E a gente tem percebido recentemente uma grande quantidade de casos de trabalhadoras domésticas que estão vindo à tona na mídia, que fala sobre essa luta, cerceamento de direitos. Então, a gente acaba percebendo uma evolução da luta pelos direitos, mas ao mesmo tempo um retrocesso. Então, atualmente a gente tem uma coisa chamada a diarização das trabalhadoras domésticas. Então, após a PEC de 2015, quando elas conseguiram ali se equiparar aos restantes dos trabalhadores, né, porque a gente tem que entender que até ali a lei das domésticas de 1972, as domésticas elas não eram tão equiparadas com o restante do trabalhador. Então, quando chegou a CLT em 1943, a CLT ela amparava todos os trabalhadores, tirando os trabalhadores domésticas e os trabalhadores rurais, tá, no artigo 7 da CLT. Porque o trabalho doméstico não era considerado capital, ele era considerado não econômico. E também um dos principais argumentos que era trazido dentro do judiciário pelos reclamados era que, como o trabalho doméstico não era econômico, não era considerado econômico, e também era do lar, não havia por que a justiça se entremear nas relações. Então, hoje a gente percebe que, apesar da PEC, que deu início à Lei Complementar de 2015, ter oficializado esses direitos da carteira de trabalho, das férias, do adicional noturno, das horas extras, para fugir dessa iniciativa de ter que assinar ali a carteira de trabalho dos trabalhadores, eles preferem contratar diaristas, né? Fazer com que elas, de mensalistas, se tornem diaristas. Então, e isso é muito ruim. E é muito ruim. Então, a gente percebe que, apesar de ter esses direitos concretizados, há maneiras reestruturadas de fugir da lei, de fugir com que a lei ela se aplique. A gente vê uma manobra, né? Eu queria que você falasse justamente sobre o outro lado, né? Como isso contribui para a autoestima dessas trabalhadoras, enfim, de todo esse processo também e da pesquisa nesse nicho, né? Então, recentemente eu li uma reportagem da BBC falando sobre isso, que era sobre trabalhadoras indo à Disney. E basicamente fala que elas não estão viajando, não estão indo para outros lugares, não estão conhecendo outros lugares
devido à falta de estrutura salarial, devido à falta de tempo, porque tem que considerar que a trabalhadora doméstica ela despendia muito tempo para dentro do lar da patroa, ou então para dentro do seu próprio lar. Então, a trabalhadora doméstica ela sempre está nesse lugar de cuidado e nunca nesse lugar de lazer. E quando ela está nesse lugar de lazer, ela sempre é questionada e segregada, porque há de se dizer que ela não pertence àquele lugar. Então, o sindicato ele faz muito trabalho de conscientizar sobre saúde mental também, porque o trabalho doméstico ele acaba adoecendo a trabalhadora, principalmente quando se tem aquele ambiente tóxico, e tem muito que falar também do quartinho da empregada, que ainda é normalizado no Brasil, apesar das mudanças, o quartinho da empregada ainda é normalizado, e por conta disso tem que se observar essas questões. E, basicamente, as empregadas domésticas não são valorizadas quanto a isso dentro das áreas de lazer. Que coisa, hein? A gente está perpetuando, ainda existe, né? Enfim, não à toa, tem muito resgate, né, de pessoas, de mulheres, né, que passam, a maioria, claro, é de mulheres que passam décadas, né, passa uma vida inteira, enfim, até quando sai dessa espécie de cativeiro, né, pode-se dizer, não consegue nem lidar, precisa um apoio psicológico, né, social ali, enfim, um acompanhamento completo, né, digamos assim, para que essas pessoas elas retomem as suas vidas, né, e tenham um direcionamento mais independente, enfim, procurem mesmo e tenham a autoestima que é extremamente necessária. Para a gente finalizar, como é que se dá o encaminhamento, né, de prosseguir, né, de continuar essa pesquisa? Então, a partir da finalização das leituras dos processos, né? A gente já leu bastante coisa, vai fazer a junção desses dados e fazer uma análise. Então, eu vou acabar separando por temáticas, né? O que tem de solicitação de determinado direito, por exemplo, uma trabalhadora doméstica está solicitando ali suas verbas rescisórias, ou então por outras temáticas, como violência dentro do ambiente de trabalho, assédio. Então, eu vou fazer essa separação e, a partir disso, fazer uma análise, compreender como é que essas relações de intencionalidade, né, de raça, gênero e classe, elas estão tão entremeadas dentro do trabalho doméstico que acabam acarretando essas desigualdades que ainda são persistentes no Brasil. Tem números, alguma coisa relacionada a número já? Tem o IBGE, ele fala bastante sobre isso no último Na tua pesquisa, eu digo, você tem contato quantidade com esse... de processos? De processos. Em torno de 300 processos por aí, de trabalho doméstico. Mas eu ainda estou fazendo análise para saber se são todos, porque ainda são processos antigos, então tem a questão de classificação, para saber se foi classificado da forma correta, que também é uma questão que o Maurício Santos fala na pesquisa dele sobre o trabalho doméstico de Porto Alegre, que é a questão da classificação. Alguns não são classificados da forma correta. Então, por isso, a gente tem que sempre estar fazendo a leitura e observando. Por exemplo, os processos de trabalho doméstico do Tribunal Regional, agora eles estão dentro de uma classificação chamada Direito da Mulher. Porque antigamente doméstica, eles só colocavam um trabalhador que trabalhava dentro do lar mesmo, fazendo limpeza, mas tem outras classificações também, para além da doméstica. E também tem outros casos, como de vendedoras, que também são colocados no direito da mulher. Então, é necessário fazer essa observação para poder classificar corretamente, perfilar o perfil corretamente das trabalhadoras domésticas e das patroas. Que legal. Olha, muito bom receber você aqui para um assunto tão importante, necessário, cada vez mais, né? E que isso aí eleva, com certeza, a nossa sociedade, né? A gente como humanidade, né? Acima de tudo, saber o que ainda acontece, né? Bastante aqui em nossa sociedade, né? Em termos de discriminação, a própria discriminação jurídica, pode-se dizer também, né? Porque foram muitas distorções com o passar do tempo que, enfim, infelizmente definiram a nossa sociedade. A gente precisa se livrar disso, e esse tipo de pesquisa com certeza contribui imensamente nesse processo. Acabei de conversar aqui com a acadêmica de mestrado do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Maranhão, Fabiana da Silva Moreira. Fabiana, muito obrigado pelas suas informações.
E a gente agradece a você também que acompanha a gente aqui em www.universidadefm.ufma.br, diretamente no YouTube, Universidade FM 106, nos nossos tocadores de áudio, né? Procure no seu tocador de podcast preferido. A gente está lá também com todas essas informações e entrevistas. A gente volta na próxima edição com muita coisa interessante em relação à pesquisa científica aqui no estado do Maranhão. Até lá! O tempo passa rápido e o prazo para o alistamento militar também. Se você completa 18 anos neste ano, não deixe para a última hora. Faça agora seu alistamento militar. Acesse alistamento.eb.mil.br ou procure a junta de serviço militar mais próxima. Mas atenção, o prazo termina em 30 de junho. O alistamento militar é obrigatório para os homens e voluntário para as mulheres. Lembre-se, alistamento.eb.mil.br. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Boletim da Copa. E agora está na hora do esporte, está na hora de Copa do Mundo, está na hora de Paulo Pellegrini aqui com a gente no estúdio, não é isso, Paulo? Bom dia! Bom dia, Adalberto, bom dia, Mayra, bom dia, Borges, bom dia a todo mundo. Bom dia. Ontem é o dia dos empates, Adalberto. Sim. 4 jogos, 4 empates. Então ninguém saiu vencedor. E 4 jogos com empates até certo ponto surpreendentes. Principalmente o da Espanha, obviamente. A Espanha, número 1 do ranking, não conseguiu suplantar a retranca de Cabo Verde. A gente até, quem viu o nosso comentário na TV UFMA na sexta-feira, quando o Fábio me perguntou, a Ana Tereza me perguntou quais poderiam ser as surpresas da Copa e tal, eu falei, Japão, Cabo Verde. Por quê? Cabo Verde fez uma grande eliminatória na África. E deu azar, claro, de estrear na Copa contra a Espanha. Então, contra a Espanha, jogou bem atrás, jogou recuado, mas é um time que tem potencial ofensivo. Vai dar muito trabalho para o Uruguai e para a Arábia Saudita. Claro que foi uma grande surpresa. Nós tivemos o goleiro, né, o Vozinha, que virou celebridade mundial após essa partida, mas não deixa de ser um indicativo daquilo que a gente também falou quando o Borges nos perguntou lá no começo, nível técnico e tal, tá tudo muito nivelado. Não tem muito isso não tem bobo no futebol. E qualquer jogo é um grande jogo e tá valendo a pena ver, porque tá bem disputado, enfim, tem jogadas. Ontem eu olhei Irã e... Foi um grande jogo, Nova Zelândia. Nova Zelândia, olha, era gol direto. Partidas imprevisíveis, né? Assim, os jogos são bem disputados. E levando em conta, boa parte dos times, né? Dos jogadores, estão em fim de temporada, porque o calendário do futebol, para quem não conhece, ele é invertido, né? Ele começa em agosto e termina em junho. E as férias são exatamente agora, junho, julho. E a Copa do Mundo sempre é disputada no período de férias dos jogadores. Então, em tese, eles entram já meio cansados e tudo, mas está todo mundo 100%. Maravilha. Isso aí é o resumo de ontem. E hoje, expectativas para hoje? Hoje tem a estreia de 3 grandes estrelas da Copa, né? O Mbappé, hoje a França joga, Haaland, a Noruega joga, e Lionel Messi, a Argentina joga. Então, hoje é o dia das estrelas, né? Todo mundo vai parar para ver o Mbappé jogar, o Haaland jogar e o Messi. Sendo que o Mbappé e o Messi estão correndo atrás de um recorde histórico em Copas do Mundo, que é o de artilharia geral das Copas. Esse recorde hoje pertence ao alemão Klose, que fez um dos gols do 7-1 em 2014. Inclusive, foi o gol que deu a ele esse recorde, o 16º gol dele na história das Copas. Ele superou o Ronaldo naquele dia. Ficou com 16 e o Ronaldo com 15. Só que de lá para cá já tivemos 2 Copas do Mundo, e nessas 2, o Messi e o Mbappé começaram a fazer gol. Então, hoje, o Messi vai estrear na Copa do Mundo já com 13 gols em Copas, 3 atrás do Klose. E o Mbappé com 12 gols em Copas, 4 atrás do Klose. Então, eles têm tudo para conseguir o Messi mais 3 gols, o Mbappé mais 4, chegar no recorde do Klose e passar um dos dois, ou os dois, serem os maiores artilheiros das Copas. Só que o Messi está indo para a sua última Copa.
E o Mbappé ainda tem mais umas 2 ou 3 pela frente. Sim, que é mais jovem, né? E é capaz desses números serem virados agora nessa partida mesmo, né? Nessas partidas de hoje. Tem mais difícil, assim, porque são jogos complicados. A França pega Senegal, que é também outra grande seleção africana, seleção que vai dar trabalho. Inclusive, tem um trauma da França contra Senegal da Copa de 2002, quando a França estreou como campeã do mundo e perdeu para Senegal por 1-0. E a Argentina pega a Argélia, que também vai se fechar, vai dar uma de Cabo Verde, vai dificultar. Acho que não chega a ser hoje, mas na Copa é possível sim que tanto o Messi quanto o Mbappé passem dos 16 gols. Nem todas as notícias são boas, né, Paulo? Teve demissão de técnico já, né? Que é uma coisa raríssima. Nós estamos na 23ª Copa do Mundo e apenas 4 vezes isso ocorreu, ou seja, um técnico ser demitido durante a Copa. É o caso do técnico da Tunísia, o Sami, o segundo nome não vou lembrar agora, que ele foi demitido após o 5-1. Engraçado que esse jogo contra a Suécia foi um jogo meio parelho, né? É que a Suécia estava 100% de eficácia, ela atacava e fazia o gol. E a Tunísia com a bola no pé e tal, foi um 5-1 meio enganoso. Mas o pessoal não teve paciência com o rapaz ali e ele acabou caindo. Foi a primeira partida? Primeira partida. Na primeira partida estreia, já caiu. Caiu na estreia. Olha, o pessoal tá radical, né? Uma das histórias, né, dessa Copa, né, que vem aí para marcar, com certeza, uma Copa totalmente diferente, né? E ontem foi legal, Alberto, você falou do jogo do Irã, ver a torcida do Irã no estádio de Los Angeles, né? Então, assim, não é a minha área falar de geopolítica, cultura e tal, mas, assim, você viu cidadãos iranianos ou americanos que moram, iranianos que moram nos Estados Unidos, assistindo a partida. Sim. Então, assim, a gente não tem essas imagens quando acontece no Oriente Médio, no Irã. As mulheres são de... A gente só tem a parte negativa. Exatamente isso que eu quero falar. As mulheres são sempre vestidas com a burca. Não sei se o nome é burca também, então a gente tem que ter cuidado com as terminologias. Mas ontem todo mundo ocidentalizado, né? Sim. Que pra gente é uma curiosidade. A gente assiste as partidas dos times muçulmanos e eles são, obviamente, todos voltados ao clima, né? Ao estilo, à personalidade muçulmana de se vestir, de se comportar. E foi curioso ver assim, o estádio todo lotado e só de iranianos, são pouquíssimos neozelandeses, e o Irã fez uma grande festa. Infelizmente não venceu o jogo, o Irã teve tudo para vencer, jogou melhor, saiu atrás 2 vezes, tomou 1-0, tomou 2-1, foi buscar o empate, tem uma boa seleção e acabou amargando, né, o 2-2 contra a Nova Zelândia, que em tese é o pior time do grupo. E foi um jogo bacana. Foi um jogo bacana, bem movimentado, bem movimentado. Teve mais também ontem, com as suas teve a estreia do Uruguai, sim, ficou no 1-1 com a Arábia Saudita, também começou mal, tomou o gol, depois reagiu, forçou, poderia ter vencido. Inclusive, até agora, nenhum sul-americano venceu. Nós já tivemos 4 estreias, o Brasil não venceu, o Paraguai perdeu, Equador perdeu e o Uruguai empatou. Então a Argentina hoje vai tentar quebrar esse tabu também, de ser a primeira sul-americana a conseguir os 3 pontos na Copa. Falta estrear ainda a Colômbia, que vai estrear até sexta-feira. É isso aí. E o campeão da Copa jogando hoje. E hoje a Argentina estreia exatamente com a Argélia, né? O jogo é às 10 da noite, é o jogo que encerra o dia, não a rodada, porque 1 da manhã tem o jogo da Áustria com a Jordânia, que é o último jogo de hoje, que já é amanhã, né? Então a expectativa é essa, Messi e companhia. A Argentina vem forte, vem como uma das favoritas, talvez não tão forte quanto nesse último ciclo, mas vem para brigar pelo título, né? É uma das favoritas, junto com a Espanha e com a França. Mas a Espanha favorita não venceu ontem. A Espanha ontem não jogou bem, no sentido assim, estava meio lenta demais para o que ela costuma fazer. O toque é rápido, é um tic-tac que eles costumam fazer. Ontem estava meio preso. E Cabo Verde teve um mérito nisso, de se fechar de tal forma que exigiria da Espanha mais velocidade no toque de bola. Foi um jogo muito parecido com o jogo que o Botafogo ganhou do PSG na Copa do Mundo. O PSG ficou com a bola os 90 minutos e o Botafogo não deu 1 metro de espaço. E ainda fez um gol no contra-ataque. Cabo Verde até teve chances de conseguir fazer esse gol no contra-ataque, mas não teve efetividade. Mas a marcação foi perfeita e a Espanha não conseguiu suplantar. Agora, obviamente, tem muita Copa pela frente. A tendência é que Espanha, França, Argentina vão se classificando, né? E lá na frente eles vão se encontrar para decidir o título. Estava lembrando aqui, algum comentário sobre o Japão? Japão também vem forte, embora esteja desfalcado nessa Copa, alguns de seus principais jogadores se machucaram, enfim, não está com 100% da sua potencialidade. Mas fez um jogo muito correto com a Holanda, segurou 2-2 e vem. Com a Holanda, que também está entre os favoritos, e vem para brigar por vaga.
Muita gente vai se classificar, porque é uma Copa que se classificam 32 de 48. Então, 3/4 dos times vão passar para a segunda fase. Aí começam os mata-matas. Aí vai depender muito dos confrontos, né? Quem pega quem, e aí passa a ser uma incógnita. Inclusive, tem uma possibilidade na última rodada de ter jogos de espera, né? Porque, como se classificam 2 ou 3 por grupo, tem grupo que vai terminar antes do outro. Então, quando você jogar, já sabendo o que você tem que fazer para se classificar, pode haver ali um certo... não digo arranjo, que a palavra é pesada, mas assim, um empate é bom para os dois. E aí o jogo passa a ficar meio modorrento. Isso já aconteceu na Copa do Mundo, várias vezes, inclusive, jogos históricos que a gente pode citar aqui, e corre isso de acontecer de novo na última rodada em função dessa questão do terceiro se classificar. Os jogos passam a ter uma independência entre eles, e aí os times podem combinar posturas dentro de campo para não se prejudicar. Paulo, para a gente finalizar, nossa dor, seleção brasileira, tá um mistério, né? A gente, assim, os jornalistas que cobrem a seleção têm dito o seguinte, tem muito treino fechado, e o Ancelotti, ele faz várias simulações nos treinos, então ele testa muita coisa. E às vezes sai com uma definição que todo mundo pensa que vai ser aquilo ali. A escalação do jogo contra Marrocos, segundo todo mundo da imprensa, ia ser Danilo e Alexandre de titulares. E na hora jogaram Ibañez e Douglas Santos. Ou seja, o Ancelotti faz os testes e nada garante de que isso vai ser real. A notícia objetiva da seleção brasileira é que Neymar segue fora. Essa é a notícia objetiva. Ele fez novos exames, ainda não está pronto. Então, contra o Haiti, ele vai ficar no banco lá sendo filmado, mas não vai contribuir em nada. Para o jogo contra a Escócia, talvez ele já esteja apto clinicamente, mas é a minha questão física. Copa do Mundo é intensidade. Então, se você não estiver jogando 100% a vera, você vai atrapalhar. Então, é possível que contra a Escócia ele entre no segundo tempo, entre em 15 minutos para começar a ganhar ritmo. Porque sem ritmo não dá. O que eu estou achando assim é que a grande mídia aí que está acompanhando está com uma certa ansiedade já para perguntar, né, para saber se Neymar vai jogar numa espécie de muleta. Mas Neymar não dá para contar agora. Tem outros jogadores que a gente pode contar. Tem Hendrick, né? Tem outros talentos. Mas, gente, só uma perguntinha, mas será né? que isso vai acontecer? Pode acontecer? Se ele não se machucar de novo, ele vai jogar a Copa. Ele foi para isso, né? Ele vai esperar o momento certo que ele fisicamente seja minimamente bem. A dúvida que fica é se ele terá condições técnicas nesse momento de agregar. Que é, na verdade, uma dúvida e uma esperança, porque assim, é uma faca de dois gumes. A gente está vendo a seleção jogar e achando que está faltando alguma coisa. Pode ser que está faltando o Neymar, mas pode ser também que Neymar não acrescente nada. Aí os mais céticos vão usar essa segunda hipótese como base, porque assim, há muito tempo o Neymar não acrescenta nada. O Neymar está sendo levado pelo nome. Mas aí vão contar a história. Ronaldo jogou em 2002 sem os joelhos e renasceu das cinzas. Então tem aquela esperança do renascer das cinzas. E o Neymar é um nome que pode acontecer. Então, assim, eu não vou afirmar aqui que tem muito comentarista que fala Neymar não vai acontecer nada. Eu não posso, não sei. Logicamente falando, ele está indo para ver o que acontece, mas nunca se sabe, né? Vai que ele chegue na mata-mata, começa a decidir, arrebentar e levar o Brasil para a final da Copa e vai calar todo mundo. Não é o que parece ser pelo que ele tem feito nos últimos 4 anos. Ele joga um mês e machuca 2. Joga um mês e machuca 2. E joga não decidindo. Esse é que é o ponto. Se ele jogasse um mês e acabasse com o jogo, mas a gente não vê esse Neymar acabando com o jogo há muito tempo. Há anos, entendeu? Então, pode ocorrer na Copa? Pode, mas não parece ser viável. A verdade é essa. Espada de Damocles. Totalmente. E assim a gente finaliza. Mistério, continuando mistério. Assim a gente finaliza, né? Nessa análise aqui do Esporte Copa do Mundo. Lembrando, Paulo está aqui todos os dias da Copa para trazer justamente esse comentário exclusivo com a gente. E ele está também na TV UFMA, né? Eu estou às sextas-feiras lá. E eventualmente um outro dia que precisar, porque assim, são coisas que acontecem e pedem um comentário, né? Como a gente está aqui do lado, a gente vai rapidinho. Olha, está acontecendo muita coisa. Está acontecendo muita coisa, a gente vai ter com certeza aqui Paulo Pellegrini. Pessoal, até amanhã. Mayra Nogueira, você assume já com muita música aqui no Sessão. Não, é Manhã 106. É um costume ainda, né? Pois é, Manhã 106. 40 anos, as coisas mudando e é bom sempre mudar. É isso aí. A gente volta amanhã com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade. Um ótimo dia. Até lá. Até lá, eu volto já.
Hoje vamos abordar um tema urgente e muitas vezes silenciado: a violência contra